o movimento uniforme, ele representa o movimento de corpos em que a sua velocidade é constante, tá? Então, eu vou chamar de MU, de movimento uniforme, e MUV, opa, movimento uniforme variado, tá? Qual que é a diferença entre os dois? O movimento uniforme, né? Significa que a velocidade dele é constante. No movimento uniforme variado, significa que a velocidade dele varia, ok? Então, MU, movimento uniforme, MUV, movimento uniforme variado. Mas por que tem o uniforme aqui? Esse uniforme aqui está relacionado com a aceleração uniforme, o variado com a velocidade variada, tá? Então, eu estou falando aqui algumas grandezas físicas. Mas o que caracteriza o movimento? Pessoal, o que caracteriza o movimento? Basicamente é a velocidade, tá? A velocidade é a grandeza física que garante que o corpo esteja em movimento, tá certo? Então, um corpo somente está em movimento se ele tiver velocidade, certo? Porém, a velocidade, grandeza e velocidade é uma grandeza relativa, certo? Vou dar exemplos para vocês. Quando você está andando de carro, você está em movimento em relação ao volante do carro? Ele não está em movimento em relação a você, certo? Só que se você pegar uma pessoa do lado externo do carro, ele vai ver que o volante está em movimento. Então, a velocidade é uma grandeza relativa. Relativa ao quê? A um ponto referencial, tá? Então, somente eu tenho movimento considerando um certo sistema de referência. Ou seja, eu posso ter movimento em relação a um sistema de referência, eu posso ter um objeto parado em relação a outro sistema de referência, tá? Então, o movimento, ele depende do sistema de referência e é caracterizado por quê? Pela velocidade, tá certo? Então, no conceito geral, vou colocar aqui que o movimento, ele depende do quê? Da velocidade. E para ter velocidade, eu dependo do quê? De um sistema de referência. Tá? Então fica mais ou menos meio que o mapa mental meio que falado, né? Já que vocês fizeram o mapa mental. Então, para ter movimento, eu tenho que ter velocidade. Mas o que é a velocidade? Alguém sabe me dizer? A velocidade nada mais é do que uma avaliação, tá? De uma grandeza física que representa o deslocamento, ou seja, é uma avaliação dessa grandeza física, que é o deslocamento, dentro do quê? Dentro de um período de tempo, tá? Eu somente vou ter velocidade se o corpo mover durante um certo período de tempo, um certo espaço. Então, ela vai sair de um ponto para outro. E fisicamente, a gente define a velocidade, e fisicamente e matematicamente, como a variação do espaço no tempo. Certo? Tranquilo? Sim ou não? Então, a velocidade, basicamente, ela é definida pela variação do espaço, que é o ΔS, que a gente chama, tá? Sobre ΔT. Ok? Mas o que é o ΔS? O ΔS a gente chama de variação de espaço.
Ok? E o que é a variação de espaço? É o espaço final menos o espaço inicial. Isso significa o quê? Que SF é a posição final e o SI, posição inicial. Ok? Tranquilo? Qual que é a unidade? É dado por metro, quilômetro, e dentre, assim, dado por outras unidades de distância, né? Milhas, mas basicamente a gente vai adotar essas, tá? Carregador aqui caindo aqui, peraí. Pessoal, tranquilo? Sim ou não? Sim, né? E o que é o ΔT? Então, o ΔT é a variação de tempo, tá? Como é que eu tinha colocado? Porque assim, variação de tempo. Então, o que é o ΔT? É o tempo final menos o tempo inicial. Então, TF é o tempo final e o TI. Eu chamei TI, S0 ou TI? Agora eu esqueci. Vou deixar aí mesmo, né, de inicial. Tempo inicial. Tá? Pode ser zero, pode ser TI, tanto faz, tá? Qual que é a unidade de tempo? É segundos, horas, dias, meses. Mas o sistema internacional é segundo e horas, tá? Então, como que vai ficar a nossa fórmula da velocidade? Velocidade é igual a posição final menos posição inicial sobre tempo final menos tempo inicial. O que a gente está fazendo? A gente está pegando a gente está pegando. Nossa, tá difícil aqui o sol. A gente está pegando histórico de posição do corpo, ou de posições, no caso, né? Vou pegar o histórico de posições do corpo e avaliando isso ao longo do tempo. Com isso, eu calculo a velocidade. Se eu calculo a velocidade, eu estou caracterizando o quê? O movimento do corpo, ok? Então, tranquilo. Então, agora, a gente vai ver isso aqui num sistema de referência, tá? Que eu vou estipular por um eixo semi-orientado, em que eu vou avaliar as posições do corpo em 2 instantes de tempo, ok? E com isso a gente calcula a velocidade, tá? Exemplo. Eu vou ter um corpo, eu vou ter primeiro um sistema de referência. Por que eu tenho que colocar um sistema de referência? Para o quê? Para poder calcular. Eu tenho que ter meu sistema de referência. E esse corpo, ele está em movimento e para tempo igual a 5 segundos, ele vai estar na posição 25 metros. Certo? Aí, passado 15 segundos, ou seja, para tempo igual a 20 segundos, ele vai estar na posição 55 metros. Vou tirar um metro aqui. Eu quero saber qual que é a velocidade dele, como que vai ficar. Então, basicamente, a gente aplica a fórmula, né?
A velocidade é igual à posição final menos a posição inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial. Isso implica que a velocidade é igual à posição final, 55, menos posição inicial, 25, dividido pelo tempo final, 20, menos o tempo inicial, que é 5. Então, a velocidade vai dar o quê? 55 menos 25 dá 30, né? Dividido por 20 menos 5, 15. Então, vai dar 30 metros. Eu andou 30 metros em 15 segundos. Então, qual que é a velocidade dele? Portanto, a velocidade dele vai ser o quê? 2 metros por segundo. Por que é metros por segundo? Eu estou dividindo a velocidade, o espaço que é em metros, ou seja, estou dividindo a unidade de metros pela unidade de segundos. Então, vai ficar metros por segundos, que é a unidade de velocidade. Certo? Ariana, já te atendo. Tá? Então, a unidade de velocidade é sempre o quê? A unidade de... É sempre a unidade de distância por tempo, tá? Então, é metros por segundo, tá? Então, nós temos que a velocidade, a unidade dela pode ser dada em metros por segundo ou quilômetros por hora. A Ariane perguntou o seguinte, se a gente pode deixar em fração. Acho que o movimento é um movimento constante. É errado deixar em fração? Não, não é errado não, tá? Mas é uma continha fácil de fazer, né? 30 por 15 dá 2, né? A gente geralmente deixa em fração quando a conta fica uma conta quebrada. Às vezes eu até prefiro que deixe em fração, tá? Pessoal, então a unidade de velocidade é metros por segundo ou quilômetros por hora, tá? Então fique atento a isso. Vocês estudaram o que é movimento progressivo e o que é movimento retrógrado? A gente caracteriza o movimento de duas formas. Na verdade, ele tem mais formas, mas no movimento uniforme, particularmente, a gente vai caracterizar de duas formas, tá? A gente caracteriza como movimento progressivo e retrógrado. O movimento progressivo, alguém gosta de rock progressivo? É um estilo de rock? O movimento progressivo é um movimento em que o corpo ele move com velocidade no sentido da trajetória, tá? E o movimento retrógrado é um movimento do corpo que move no sentido contrário, tá? Retrógrado, certo? Então, movimento progressivo no sentido retrógrado ao contrário. Uma pergunta para vocês. Eu posso ter corpo com velocidade negativa? Um objeto pode mover com velocidade negativa? Pessoal, eu posso ter corpo com velocidade negativa. Posso ter um corpo com velocidade negativa. Ok? O que significa um corpo com velocidade negativa? Significa um corpo em que está movendo com velocidade, ou melhor, um corpo com velocidade negativa significa um corpo que está movendo com velocidade contrária ao meu sistema de referência. Tá? Ou seja, se ele é retrógrado, a velocidade dele é negativa. Tá? Se ele é progressivo, a velocidade dele é o quê? Positiva. Tá? Então, eu posso ter um corpo com velocidade negativa. Tá bom? Isso é meio confuso. Nossa, mas um corpo com velocidade negativa? Por que eu posso fazer isso? Aqui em Uberlândia tem
duas escadas rolantes, certo? Uma sobe, outra desce, uma ao lado da outra. Se eu me considerar subindo e no positivo, a outra escada rolante está ao contrário, né? Ao sistema, a trajetória que eu estipulei como positivo. Ao sistema de referência que eu estipulei como positivo. Então, o corpo, a pessoa que está descendo na escada rolante, ele está com a velocidade negativa com relação ao referencial que eu adotei. Ok? Então, essa questão de ser velocidade positiva ou negativa depende do quê? Do meu sistema de referência. Se eu colocar a seta para a direita e o corpo está andando para a esquerda, a velocidade dele é negativa. E se a velocidade dele é negativa, significa que ele está parando? Não. Significa o quê? Que ele simplesmente está andando ao contrário a um sistema de referência adotado. Tá certo? Alguma dúvida em relação a esse ponto? Então, vamos fazer um exemplo aqui, já que vocês não tiveram contato com essa questão de velocidade positiva ou negativa. Vamos fazer um exemplo, tá? Esse corpo aqui, ó, ele está na posição 23 para tempo igual a 0 segundos. Ok? E daí, posteriormente, 7 segundos, vou chamar de tempo final, esse corpo, ele vai estar na posição 18. Certo? Vamos calcular a velocidade dele aí? Tentem fazer aí comigo. Pega o papel aí, se alguém tiver, e faça, tá? Qual que vai ser a velocidade? A velocidade vai ser igual à posição final. A posição final é sempre para o tempo maior, né? Porque nunca temos tempo negativo. Tempo negativo não existe, tá? Se existisse tempo negativo, a gente voltaria ao passado, né? Certo? Então, a posição final é sempre relacionada ao quê? Ao maior tempo. Certo? E com isso a gente vai ter uma variação de tempo sempre o quê? Positiva. Então, sempre tem que pegar o maior tempo. Então, vamos lá. Posição final, 18. Menos posição inicial, 23. Dividido pelo quê? Tempo final, 7. Menos tempo inicial, 0. Quanto que dá 18 menos 23? Menos 5. Dividido por 7. Vou deixar em fração. O quê? Metros por segundo. Que vai dar aproximadamente 0,7 metros por segundo. Tá? Menos, né? Vamos por negativo, né? O corpo está andando com menos 0,7 metros por segundo, né? O que que isso significa? Que ele está freando? Não. Significa que ele está andando contrariamente ao meu sistema de referência. Porque a velocidade dele é o quê? Negativa. Certo? Bom, então, com a definição de velocidade, a gente consegue caracterizar todo o movimento uniforme. Mas vocês acham que o movimento uniforme ele é mais restrito ou ele pode ser mais geral? O que eu quero dizer? O movimento uniforme ele é aplicável à natureza de um caráter amplo ou ele é mais restrito? O que vocês acham? O movimento uniforme ele é mais restrito por quê? Porque ele não tem ação de forças externas, tá? O que eu quero dizer isso? Se houver ação de força externa no corpo, ele vai se comportar com um movimento uniforme variado. Ou seja, o movimento uniforme, ele acontece, ele é caracterizado pelo movimento que não tem ação de força. Vou dar um exemplo para vocês. É o seguinte,
Imagina um meteorito. Caiu um meteoro aí, né, na região aí, né? Passou aí em patrocínio. Aquele meteorito, quando ele estava vagando no espaço, o que que aconteceu? Ele estava vagando no espaço. Não existia nada interagindo com ele, certo? Só que quando ele começou a encontrar a Terra, a ação do campo gravitacional da Terra foi atraindo ele, ou seja, começou a surgir uma força. Por quê? Porque somente há força quando há interação. E ele começou a mudar a velocidade. Entrou na atmosfera terrestre acelerado, ou seja, com uma velocidade variável. Então, o corpo, vagando no espaço, ele vaga com velocidade constante. Então, existe na natureza um movimento uniforme. Por quê? Um meteoro no espaço, isolado, ele movimenta com velocidade constante. Tá? Só que, por exemplo, a grande parte dos fenômenos naturais ocorrem com velocidades variáveis, que se aplica no movimento uniforme variado, tá? Que a gente vai estudar posteriormente. Para o pessoal da eletrônica, é importante, não sei se tem alguém da eletrônica vendo aí, que eu convidei, é importante isso, começar a saber esse conceito de força, tá? A força é a interação entre corpos. E no movimento uniforme, eu considero que possa até ter interação no movimento uniforme, possa até ter interação entre corpos, mas a força resultante é zero, tá? Não é que não tenha força. Significa que a força resultante no corpo é zero, tá? E com isso ele movimenta no movimento uniforme. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre funções horárias do movimento uniforme. Vocês estudaram isso? Funções horárias? Estudaram funções em matemática? Alguém já viu funções? Sabe o que é funções? Por que a gente estuda aquela função x, f de x, tem lá uma equaçãozinha? Para que serve aquela função? Aquela função, ela serve para relacionar uma grandeza matemática com outra. E essa grandeza, ela tem um comportamento matemático que é possível descrevê-la por meio de relações matemáticas, tá? Aqui na física não é diferente, certo? A gente vai descrever a função da posição em relação ao tempo. Por que a gente descreve essa função? Porque com essa função é possível a gente prever a posição de um corpo para qualquer dado tempo, conhecendo a função matemática ou a função do movimento uniforme do objeto, certo? Então a função ela tem esse papel, sabe? Tentar prever ou prever precisamente a posição de um corpo, conhecendo a velocidade e o tempo dele, certo? A física e assim como outras áreas exatas, elas têm um papel de prever fenômenos naturais ou comportamentos sociais da natureza, enfim. Não sei se vocês estão acompanhando o gráfico da Covid, é um gráfico dito exponencial, e utilizando a matemática é possível prever a quantidade de pessoas que irão contaminar ao longo do tempo. Por quê? Porque a contaminação, a gente consegue, por exemplo, se a pessoa contamina hoje, ela começa a sentir daqui uma semana, 5 dias. Então, assim, é o quê? É uma função de contaminação por tempo. Então, a gente consegue prever o futuro, né? E com isso, prevendo o futuro, a gente consegue o quê? Se organizar para, no caso da Covid, se organizar para que não tenha colapso no sistema de saúde, né? A física não é diferente. A gente vai, com a velocidade e com a posição inicial, a gente vai conseguir prever o quê? A posição do corpo em qualquer tempo. Tranquilo? Então vamos lá. Vou apagar aqui, tá?
Então, vamos lá. Função horária da posição para o movimento uniforme. Tá? Só o seguinte. Função horária para o movimento uniforme. Ela vai, como eu tinha dito, que é a função para poder prever a posição a dada qualquer tempo, considerando a velocidade do corpo e a posição inicial dele. Certo? A gente vai pegar a definição de velocidade e vai descrever, ou melhor, obter essa função. Então, a velocidade é igual a ΔS sobre ΔT, certo? E o que é ΔS sobre ΔT? Então, a velocidade é igual a posição final menos a posição inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial. O que eu vou considerar agora no meu problema? Eu vou considerar o seguinte. Vou chamar de SF, que é a posição final, eu vou falar que é simplesmente S, tá? O SI vai continuar sendo o SI, que é a posição inicial. Eu preciso de uma referência no meu movimento. Lembra lá quando eu peguei e falei, um corpo pode estar em movimento em relação ao sistema de referência e pode estar parado em relação a outro? A posição inicial é a minha referência, tá certo? O TF eu vou chamar de T e o TI vou falar que é zero. Por que eu vou falar que o tempo inicial é zero? Eu vou supor que o meu movimento comece no tempo igual a zero. Porque geralmente, por exemplo, vamos supor aqui que eu vou caminhar. Agora são 10h39, meu tempo inicial é 10h39. Mas não é mais conveniente eu falar, não, eu vou começar no tempo zero, caminhar e voltar, e sei lá, eu chego 11h39. Não é conveniente eu falar que o meu tempo inicial é zero, o meu tempo final é 1 hora? Posso fazer isso também, né? Então, eu coloquei meu tempo inicial a zero. Como que vai ficar a equação da velocidade? Vai ficar assim, ó. V é igual a S menos SI sobre T menos zero. Tá? Ou V é igual a S menos SI sobre T. Tá? O que eu vou fazer agora? O meu T está aqui dividindo, eu vou passar para cá multiplicando. Regrinha da matemática, né? Então vai ficar V vezes T é igual a S menos SI. Pessoal, qualquer dúvida me interrompam, tá? Eu vou reescrever essa equação, onde o SI está aqui do lado direito, vou passar para o lado esquerdo. Ele está do lado direito negativo, vou passar para o lado esquerdo positivo, né? Então vai ficar assim. V vezes T é igual a S menos... Opa! V vezes T mais SI, né? É igual a S. Eu vou espelhar a minha equação. S é igual a SI mais V vezes T. Essa expressão, ela é o quê? É a minha expressão da função horária. Opa, preto também. Ela é a expressão da função horária do meu movimento uniforme. Essa equaçãozinha aqui, ela é a equação que permite que eu preveja a posição do corpo a dada qualquer posição inicial e qualquer velocidade. Então, o que eu tenho que ter para eu escrever a função horária do meu corpo? O que é fundamental? Eu tenho que ter o SI, que é a posição inicial, e eu tenho que ter a velocidade, certo? Com isso, eu escrevo minha função horária,
Tá certo? Exemplo. Vamos supor que eu tenho um corpo que eu já saiba a velocidade dele. Vamos supor que a velocidade do meu corpo é igual a 10. E a posição dele inicial é igual a 30. Ó, no S vai ser igual a quê? S vale quanto? 30. Mais a velocidade que vale 10 vezes T. Então, essa aqui é a função horária para esses parâmetros que eu tenho. Certo? Essa que é a função horária do meu corpo. É só pegar e descrever, tá? E se eu não tiver a velocidade, eu consigo calcular a velocidade? Consigo. Você, a definição de velocidade, ΔS sobre ΔT, né? Calcula a velocidade. Se eu tenho a posição inicial, escreva a função horária do meu corpo. E com isso eu consigo o quê? Prever qualquer posição desse corpo que está em movimento. Tá certo? Pessoal, por que é importante essa função? É para definir comportamentos físicos no futuro, né? É prever, né? E ela também, a gente pode analisar dados, né? Para a gente poder prever, a gente precisa analisar dados. E geralmente a gente analisa dados olhando gráficos. Quem que gosta de gráfico aí? Então, por meio dessa função aqui, a gente pode fazer um gráfico, né? Ou seja, a gente pode determinar, fazer uma análise gráfica e verificar o comportamento físico. A gente pode ter o comportamento físico e determinar o gráfico, né? A gente pode fazer o caminho de ida e de volta, tá? Então vamos lá, vamos continuar. Bom que a gente feche o movimento uniforme. Então, essa função aqui a gente consegue fazer um gráfico, tá? No movimento uniforme a gente tem basicamente dois tipos de gráfico: o da velocidade e o da posição, tá? Tranquilo? Então vamos lá. Então, a gente vai falar de gráficos do movimento uniforme. É o seguinte, pessoal. A gente tem duas grandezas importantes que a gente. Ou, na verdade, a gente tem três grandezas importantes, né? Que é a posição, tempo e velocidade. A gente vai avaliar duas delas em função com o tempo, certo? Porque o tempo sempre é uma grandeza que vai estar ali descrita no movimento uniforme e no movimento uniforme variado, tá? A gente vai sempre avaliar as grandezas físicas em relação ao tempo, tá? Pergunta. Vamos fazer da posição primeiro. Eu tenho a função S é igual a 10 menos 10t. Eu vou fazer a gente vai trabalhar com um gráfico com uma função palpável, tá? Primeira pergunta. Qual que é a velocidade desse corpo? Pessoal, a posição inicial é igual a 5 metros, tá? E qual que é a velocidade do corpo? 10. Não, menos 10. Olha o negativo aqui. Não esqueça a unidade. Velocidade é metros por segundo.
e a posição metros, certo? Certo? Agora a gente vai colocar isso num gráfico. No eixo vertical, a gente vai colocar a posição em metros. E no eixo horizontal, o tempo em segundos. Pessoal, agora a gente vai avaliar isso aí com pelo menos dois dados. Ou seja, a gente quer avaliar a posição para um certo tempo, depois a posição para outro certo. Vamos colocar três, mas com dois já basta, tá? Para 0 segundos, qual que é a posição do meu corpo? Vou colocar aqui, ó, bem no cantinho. S é igual a 5 menos 10 vezes zero. Zero vezes 10, zero. Então vai ser 5 menos zero vai dar o quê? 5. Ou seja, a própria posição inicial, né? Posição inicial é para tempo zero, certo? Então aqui vale 5. E para um segundo, qual que é a posição dele? S é igual a 5 menos 10 vezes um. 10 vezes um, 10. Vai ficar 5 menos 10 dá quanto? Vai ficar assim, ó. S é igual a 5 menos 10 é igual a menos 5. Então, para um segundo, ele chegou na posição. Deixa eu fazer uma escala melhor aqui. Vamos usar só 2 pontos, já basta para a gente. Vou fazer 3 não, porque não tem mais espaço. Então, para 0 segundos, no gráfico, a posição, olha aqui, ó, posição é no eixo vertical para 0 segundos. Opa, não é aqui não, aqui. Então, para 0 segundos, a posição dele é 5. Para um segundo, a posição dele é qual? Para um segundo, a posição dele é menos 5. Aí vai dar um gráfico desse jeito, decrescente. Por que o gráfico é decrescente? A velocidade é negativa. Lembra lá na matemática? O gráfico crescente, velocidade, grandeza coeficiente lá é positivo, decrescente é negativo. Aqui é a mesma coisa. Se a velocidade é negativa, o gráfico é decrescente. E se a velocidade for positiva, o gráfico é o quê? Crescente, né? Certo? Eu peguei decrescente porque ele é mais complicado, tá? Então, tá vendo o papel da função horária? Essa função horária eu consigo fazer um gráfico de quanto o corpo anda no certo período de tempo. E com isso eu tenho um gráfico, certo? Tranquilo? Eu consigo calcular a velocidade usando esse gráfico aqui? Consigo. Vamos calcular para ver o que que dá? Claro que tem que dar menos 10, né? Exercício para vocês aí fazerem em casa. Sabendo que a posição inicial é 5 e a posição final é menos 5, calcule aí a velocidade para mim, tá? Anotem aí e façam assim que terminar nossa videoaula, tá? Tranquilo? É, uma última pergunta.
Como seria o gráfico da velocidade? Alguém sabe me dizer? Porque aqui eu tenho o gráfico da posição em função do tempo. No nosso exemplo, deu negativo. Deu decrescente, mas pode dar positivo também, tá? E o gráfico da velocidade? A velocidade não muda, né? Então, o gráfico ele tem que ser constante no tempo, certo? Então, vamos fazer o gráfico da velocidade aqui para esse corpo? Vou fazer aqui do lado. Então, se eu pegar no eixo vertical, descrever a velocidade aqui, e no eixo horizontal, o tempo, minha velocidade não é negativa, então ela vale aqui menos 10. E como a velocidade não muda, ela vai ser uma reta. Vou até usar uma régua aqui para falar que é reto mesmo, né? Vai ser essa reta aqui, ó. O gráfico ele é constante, ou seja, conforme passa o tempo, a velocidade sempre é a mesma. E por que ele está abaixo do eixo X? Por quê? Porque a velocidade desse problema é negativa, tá certo? Se a velocidade fosse positiva, seria acima, tá? Vou fazer os 4 exemplos de gráfico geral para que vocês consigam diferenciar, tá certo? Vou usar até a régua aqui, quer ver? Vou fazer 4 gráficos. 2 de velocidade e 2 de posição, tá? Por que 4? 2 para progressivo, ou seja, velocidade positiva, e 2 para retrógrado, velocidade negativa. Eu vou colocar assim, P de progressivo, R de retrógrado. Então, aqui é progressivo. Vou colocar assim, tá? Prog e ret. Então, nossa. Aqui de posição, aqui de tempo. No progressivo, ele é crescente, certo? Posição por tempo. E a velocidade? A velocidade é o quê? É um gráfico assim, ó. Velocidade em metros por segundo e tempo em segundos. Se a velocidade é positiva, ela está acima do eixo X. Então, está aqui no alto. Agora, vamos avaliar do retrógrado. Está vendo? Ó? Crescente, a velocidade acima do eixo X, ou seja, positivo. Por outro lado, se eu pegar e fizer o gráfico da posição com o tempo no retrógrado, ele vai ser o quê? Decrescente, né? Como a gente viu. E a velocidade é o quê? Negativa, né? Então, a velocidade é abaixo do eixo do tempo, tá? Então, aqui, para o lado esquerdo, a velocidade é positiva, e aqui para o lado direito, a velocidade é negativa. Depois, próxima aula, a gente vai fazer algumas atividades com gráfico, tá? E a gente vai trabalhar todas essas questões do movimento uniforme.
O movimento uniforme a gente fechou por aqui, tá? Só para recapitular, progressivo, gráfico da posição por tempo crescente, velocidade acima do eixo do tempo, né? Ou seja, a velocidade é positiva para o movimento progressivo. Retrógrado, velocidade negativa, gráfico da posição por tempo decrescente, a velocidade abaixo do eixo do tempo, ou seja, velocidade negativa, né? Aqui é a velocidade negativa. Pessoal, tranquilo? Pode finalizar por hoje?